Oi, gurias, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo noite. A gente está muito feliz de estar começando o nosso sétimo podcast, Doutor Empresário. Muito feliz mesmo por estar estreando o nosso podcast de verão, aqui na nossa sede, onde a gente atende nossos clientes, recebe os nossos amigos, né? E mais feliz ainda por estar recebendo duas das nossas clientes que a gente consegue também chamar de amigas, né? Com certeza, toda a nossa trajetória profissional envolve muito nosso lado pessoal também, vocês sabem disso. Então a gente está muito feliz de receber vocês de verdade, tenho certeza que eu falo em nome da Camila, que vai apresentar as nossas convidadas pra gente. Então, começando aqui um breve briefing de cada uma. Doutora Carolina Trindade, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas, residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo Hospital Ernesto Dornelles, especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pela Associação Médica Brasileira, curso de atualização pela CETROS em exames obstétricos, morfológicos e com Doppler. Pós-graduada em Medicina Interna e pós-graduando em Tomografia Computadorizada. Seja muito bem-vinda, doutora Carolina. Obrigada. Doutora Luciana Rodrigues, graduada em Medicina pela Universidade Federal, pela Universidade Católica de Pelotas, residência médica em pediatria na FURG, residência médica em cardiologia pediátrica e especialização em ecocardiografia pediátrica e fetal no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, com título de especialista em ecocardiografia pela SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bem-vinda, doutora Luciana. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Estou feliz de estar aqui com vocês também. Que legal. Gurias, antes da gente começar, né, a gente vai conhecer um pouco mais da vida pessoal de vocês, da vida profissional de vocês. Tenho certeza que tá todo mundo na expectativa por isso, né? Mas eu tenho que fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, quem tá conosco desde o início do nosso projeto do podcast. Hospital Monporto, doutora Vancini, a gente sempre agradece, doutora Vancini, a gente sempre fala que é o nosso grande padrinho, né? Ele abraçou o nosso projeto desde o início, ele e a doutora Bruna Amaral, então a gente sempre gosta muito de trazer, né, a importância da gratidão aos dois. Os nossos patrocinadores desse episódio, Oncas, moda masculina, agradecer o Diogo, Dalmobile, o Márcio e a Carol aqui do cassino, Litoral, que são nossos parceiros também, os guris da imobiliária, que a gente divide a sede com eles, são nossos parceiros desde o início também. E Grazioli Veículos, Paulinho e Milene, um beijo para eles também, para todos eles, muito obrigada. Vocês conseguem acompanhar na descrição do vídeo também e seguir os arrobas dos nossos patrocinadores que estão sempre conosco. Bom, gente, agora a gente vai começar a conhecer um pouco mais, né, das nossas duas médicas convidadas hoje. Começar com a Carol, né? Embora a gente já tenha, a Camila já fez o teu briefing profissional, né? Mas a gente queria conhecer um pouco mais da Carolina do lado pessoal, que tu contasse um pouco mais da tua trajetória, né? Que hora profissional, hora pessoal, mas um pouco mais de quem é a Carol. Bom, eu tô quase num puerpério aí, né? Eu tô com um bebezinho de 2 meses. Atualmente, pra mim, fica muito difícil, assim, quando me perguntam quem é a Carol, definir além de ser a mãe e a médica, né? Porque aí eu tô num processo conturbado ainda do puerpério, enfim, de dois bebezinhos, porque eu tenho uma filha de 3 anos, a Leonora, que é espetacular. Ela é. E aí, então, hoje em dia, assim, ainda me perco muito, assim, sobre Carolina pessoa, mas ela se divide muito na questão médica, mãe, sou muito família, a filha mais nova e uma irmã, minha sobrinha maravilhosa, mas assim, não tem muito mais, assim, na verdade, nesse momento, eu fico mais perdida em relação a Carolina pessoal, além de mãe e médica, assim. E também tem a Carolina empresária, né? Que rotina empresarial que tem. Tem empresária. E na verdade, são muito mais projeções empresariais do que realidade, mas que sempre tá junto, né? Sempre. Essa configuração foi bem interessante, a gente não escolhe os convidados à toa, né, os clientes que vêm, né, a gente sabe que vocês têm uma relação de amizade, né, e a gente estava preparada já para receber duas mães, né, e aí como é desafiador conciliar tudo isso, né, e como agora a Carolina falando sobre o puerpério, passamos por isso também, eu passei, ela passou, né, e como é interessante essa rotina profissional quando a gente tem que conciliar com a maternidade, né, o quanto é desafiador. E da mesma forma como a gente fez essa pergunta para Carol, eu também queria conhecer um pouco mais da Lua
pela própria Luciana. Eu já tô longe dessa fase que a Carol tá atualmente. A Marina já vai fazer 4 anos, muito amiga da Lelê, inclusive. E é muito mais fácil a gente se reconhecer novamente. Porque depois da maternidade a gente se transforma absolutamente e a gente tem que se reencontrar. Eu acho que no caminho profissional é super fácil, porque a gente gosta muito do que a gente faz e aquilo é muito fácil, é acolhedor, inclusive, voltar para aquele ambiente que nos faz um pouco do que a gente é. Mas eu acho que a gente é muito mais que isso, né? Eu comentei mais cedo com a Camila que eu me vejo muito como uma mulher mais multifacetada. Eu sou mãe, eu sou médica, eu sou bailarina, eu sou reikiana, eu sou super fã de astrologia, eu sou agora consteladora que nem a Camila. E acho que tudo isso vem se construindo ao longo de uma vida e que me torna muito quem eu sou. Eu me vejo muito comunicativa, eu acho que eu sou alegre, e por onde eu vou transitando, eu vou tentando levar esse meu jeito de ser, sabe? E como, eu não sei se pra vocês é assim também, mas como é difícil a gente se descrever sem dizer o que a gente é profissionalmente, né? Ou no caso da maternidade, sem dizer, porque por muitas vezes eu digo, eu sou a mãe da Lulu, eu sou advogada, né? Mas como a gente fica, tá, e fora isso, o que a gente é, né? A E gente dentro é muito até do puerpério ali, eu tive que voltar a trabalhar. Eu voltei, antecipei muito o meu planejamento porque eu estava desencontrada, eu precisava me encontrar. E o meu médico, o meu empresarial tinha que estar presente para eu, né, voltar. É Tu que te sentia mais me tu sentir mesma, mas é como tá intrínseco na gente, né? Eu também. Não, eu preciso voltar a trabalhar para voltar a me encontrar ali, voltar, né? Como profissional também ajuda a gente se identificar, né? Tá, mas quem eu sou? O que eu faço? Né? Gurias, a gente tem uma curiosidade que a gente sempre repete essa pergunta para todos os convidados, tá? Tá. Carolina, por que tu decidiu ser médica? Por que tu escolheu essa profissão? E por que tu escolheu essa especialidade? Médica eu não vou saber te dizer. Porque desde que me conheço por gente, eu receitava cagarol pro meu voto. Era um engraçado, assim, que aí... Mas assim, desde muito, muito pequena, então. Eu sempre lidei com 2 coisas quando eu era pequena. Eu brincava sempre com 2 coisas. Tipo, receitar coisas, examinar e ser empresária. Eu contava dinheiro, mandava nas pessoas, geria meus bonecos, entendeu? Era Gestora de bonecos. Então, assim, isso é uma coisa que desde que eu me conheço por gente, assim. A radiologia foi no final da faculdade, assim, que eu fui me encontrando, porque radiologia, muito pouco contato a gente tem dentro da faculdade. Praticamente ninguém tem contato nenhum dentro da faculdade. Eu entrei na medicina para fazer cirurgia. Aí lá na UFPEL a gente tem um programa que as 10 melhores notas ali podem ter a possibilidade de ir para o Conceição. E o Conceição é um espetáculo, aquele hospital, né? Assim, é outro mundo, assim. E aí eu entrei, primeiro fui para ginecologia, chegando na ginecologia lá, o que eu mais gostava da gineco era os exames obstétricos. Eu passava tardes e tardes nos exames morfológicos com Doppler, que nem era minha carga horária, mas eu ficava além disso nos exames obstétricos. Aí depois, quando eu passei para cirurgia, o que mais me chamava atenção é ir discutir tomografia naquela salinha escura, maravilhosa, e aquele monte de diagnóstico espetacular, e aí ali me deu eu digo, não, né? Acho que tem que pensar na radiologia. Comecei a investigar um pouco mais e meu objetivo de vida sempre foi ter família. Sempre filho, sabe? Sempre... Gosto muito de empreender, gosto de ir na medicina, mas nada supera a minha família, assim. A minha família é o meu centro. Então, quando eu vi que a radiologia poderia se encaixar um pouco melhor numa rotina familiar e ainda era aquele diagnóstico espetacular, que é um monte de coisa que tu consegue ver, eu digo, não, tá aí, né? Aí eu fui adiante, assim, porque se encaixou em todos os aspectos da minha vida, assim. Foi bem legal. Mas foi bem no final da faculdade, assim, bem no final. Que espetacular. E já adiantando, né, quem tá nos assistindo aí tá percebendo, a gente tá na rua, gente, a gente tá gravando no cassino. Nossa, a gente tá cumprindo com o propósito que era fazer um podcast de verão na rua, então vai ter ruído, vai ter barulho de carro, porque é o cassino acontecendo, é a praia do cassino acontecendo.
E, Lu, nos conta também por que que tu escolheu a tua especialidade. Olha que engraçado, fui descobrir só agora, mas a minha história é muito parecida com a Carol. Aham. Venho com isso já desde muito criança. Sempre que eu via algum familiar, eu pegava, eu dava S. Eu dava S para as pessoas. Aquela cartelinha rosinha que a gente tinha antigamente. Não, toma um AS. E meu pai dizia, não, você não pode fazer isso. Meu pai era médico. E aí mas eu dava e as velhas tudo tomavam, achavam que eu era o máximo. E isso veio crescendo ao longo da minha vida. Eu acho que eu tinha o meu pai de exemplo também em casa. E foi uma coisa muito natural, assim, eu quero ser médico e pronto. Já a questão da especialidade eu fui meio empurrada, né? Porque eu transitei por muitas escolhas durante a faculdade. Eu entrei na faculdade, eu queria ser legista. E aí eu adorava, eu amei as aulas de anatomia, aquilo foi um mundo muito fantástico, mas eu sentia muita falta do contato com as pessoas, que eu gosto de conversar. E aí não tem como conversar com um cadáver, né? Verdade. É bacana, mas acho que não ia combinar. Estranho seria se ele te respondesse. Exatamente. E aí isso foi ao longo da faculdade mudando, eu fui transitando nas especialidades e eu comecei a ter uma resistência e falei assim, ai, adulto é muito teimoso, eu acho que eu não quero trabalhar com esse tipo de pessoa. Mas eu tenho, ai, não sei, criança não. Aí eu comecei a ir para na área de exames, uma coisa assim. Mas eu também ia sentir falta das pessoas. E aí vamos lá para o estágio da pediatria. Ai, meu Deus, vai ser um martírio isso, beleza. E aí me designaram uma paciente e eu entrei no quarto, a menina estava sozinha, a acompanhante tinha saído. E aí chegou o pessoal para coletar exame de sangue. E ela olhou para mim e disse, tia, tu me dá a mão? Eu não sei quem estava fazendo, mostrei ela. E eu só, tá, tudo bem. E eu fiquei lá, dei a mão para ela, coletaram o sangue dela, ela me agradeceu, a gente conversou, eu examinei ela. Eu falei, tá, cara, é isso? Eu vou fazer pediatria. E aí o meu pai, não, tu tá louca, pelo amor de Deus, nada disso, não. Então vai conhecer cardiologia pediátrica. E aí foi o outro amor à primeira vista, assim, quando eu cheguei lá no Instituto de Cardiologia, onde eu acabei fazendo minha formação, eu fiz 2 estágios lá, um antes de me formar, assim, no 5º ano de férias, e depois fiz o obrigatório lá também, e acabei tocando todos os estágios pra lá, acabei passando mais tempo do que eu deveria. E foi sensacional, sabe? Foi uma experiência que eu disse, é esse caminho que eu quero pra vida, nos encontramos. É, exatamente, foi por aí. É bem recorrente isso, assim, a maioria dos convidados que a gente recebeu, que a gente faz essa pergunta para todo mundo, né? Falam, eu fui descobrindo ao longo do tempo. Eu entrei, às vezes eles entram na faculdade com uma cabeça, querendo uma especialidade, e saem com alguma outra coisa, né, bem diferente. E é bem importante, desculpa te interromper, mas bem a importância do experienciar, né? Experienciar. Então, o pessoal que trabalha com a gente que é mais novo, né? Que tá na parte do estágio e tudo mais, te faz questão de que conheça o máximo possível de áreas. Eu acho que tem que se submeter a coisas diferentes, em lugares diferentes, para justamente viver coisas que podem nos abrir os caminhos e dizer, vai, por aqui mesmo, sabe? E geralmente a gente não gosta, né? Quando a gente chega lá no final, eu digo, mas que... vou ter que fazer pediatria, vou ter que fazer. E aí ali, né, faz a gente vivenciar o dia a dia muito... os estágios finais são ótimos, né? E a gente falou, né, agora a gente acabou entrando nesse assunto, né, pegando esse gancho da faculdade, né, eu e a Camila, a gente trabalha com consultoria, né, vocês trabalham conosco, são nossas clientes, a gente trabalha com consultoria, e a gente percebe, né, o quanto a faculdade de medicina não prepara vocês para a vida empresarial, né, o quanto é realmente, né, vocês saem médicos, mas não saem gestores dos negócios, né, e tem um potencial absurdo para explorar, e tá aí agora, tô no mercado de trabalho, o que eu faço? Como é que eu abro uma clínica? Como é que eu abro meu negócio? Né? E como é que foi essa tua experiência no mundo do empreendedorismo, Lu? Então, eu meio que caí de paraquedas, vamos assim dizer, porque o meu pai é que sonhou e literalmente construiu a Cardimagem, que é a clínica que a gente trabalha. Ele fundou ela em 1993, eu tinha 7 anos, eu vi aquilo crescer e é bem na verdade, eu nunca me vi trabalhando lá até de fato cair na cardiologia pediátrica, mas eu nunca me vi gerindo ela, até que por uma obra do destino eu não tive outra opção. E aí, claro, junto com os outros sócios, que é o Eduardo e a Sheila, nós abraçamos e falamos, não, isso é um negócio muito bem construído, muito bem consolidado e que a gente precisa e a gente quer muito manter.
E claro, a gente veio com muitas dificuldades e até desde que a gente começou a consultoria, várias coisas a gente já mudou e organizou, mas não foi uma coisa que eu sonhei, sabe? Simplesmente aconteceu e agora tem sido uma experiência bem bacana, sabe? Uhum. Acho que o trabalho que vocês fazem lá com a gente, ele mudou o jeito que a gente via as coisas e, claro, simplifica muito, muito, muito os processos de compreender. As leis vivem mudando, as regras de fiscalização, enfim. Então, todo esse aporte que vocês trazem lá para nós foi um grande diferencial, assim. E uma muito obrigada, né, pela parte do estoque, a gente fica muito feliz com isso, né, da gente conseguir, de fato, né, consolidar, né, o que a consultoria se propõe. Mas engraçado tu falando: "Ah, eu caí de paraquedas", né, e aí a gente já vê uma outra, né, vocês têm muitos pontos em comum, talvez vocês nem saibam quantos pontos em comum vocês têm. Mas, né, Carolina também empreendedora, né, a gente enxerga tem uma veia empresarial, a gente convive com muitos, né, o modelo acaba se repetindo, né, a nossa consultoria trabalha muito com empresas familiares, médicos, sócios, marido e mulher, aí a gente tem a mesma configuração de vocês dois. Pra ti, Carol, a gente talvez não sei se tu tens tão nítido, mas a gente sente uma veia empresarial nata em ti, assim, que tu é empreendedora mesmo, assim, empresária mesmo. E isso foi uma escolha? Como é que isso se deu na tua vida? Mesma coisa que a medicina. Desde sempre, assim, eu sempre gostei de empreender. Sempre tive milhares de ideias mirabolantes, de vários tipos de negócios mirabolantes, né, Luísa? E aí, assim, olha, eu na verdade, durante a residência, eu comecei a empreender junto com o meu esposo, assim. Ele sempre teve a clínica dele, que ali eu não muito pouco do pitaco, muito pouco, dou conselho, assim, a gente conversa como casal, mas eu não empreendo junto com ele na clínica dele. E surgiu depois uma clínica que um grande amigo nosso, o Guilherme e a Débora, nos convidaram para ser sócios, a gente comprou junto a clínica, e ali comecei a empreender, né. A gente começou é uma clínica odontológica, a gente começou a empreender, e ali me aflorou um pouco mais, sabe, a questão de ser empresária, da gestão, de organização, de algumas ideias que a gente consegue colocar em prática, algumas coisas a gente consegue fazer, outras nem tanto, né. E aí agora, faz pouquíssimo tempo que eu comecei na minha área, e tá sendo maravilhoso porque eu tô com sócios me encontraram, né, o Claudir, que é um dos meus sócios, ele que me convidou, ele que me trouxe para dentro da clínica, e dentro da clínica a gente tem pensamento muito coeso, o pessoal é muito mesmos objetivos, e aí ali eu tô conseguindo colocar meu modo empreendedor mais em ação, assim. Claro, a gente tem também a questão rural, que também é uma forma de empreender, né, então que eu adoro o campo, que eu acabei não falando isso na minha apresentação, mas a gente adora, eu e Pedro, a gente morava pra fora, e ali a gente também empreende sempre pensando em pastagem, em vaca com cria e tudo mais. Essa configuração, as duas acabaram mencionando, né, e a gente falando dos sócios e tudo mais, e vocês são casadas com os sócios de vocês, Casados. né, e boa parte dos nossos clientes tem essa configuração, né. Também é uma característica do interior, né, Camila, né, essa configuração, mas a gente trabalha e a gente tem sócios casados, né, que deram start na clínica há 2, 3 anos, a gente tem sócios casados que a clínica tem 30 anos, então a gente vê e as histórias acabam se repetindo, né. O próprio acordo de sócios, né, que é um dos serviços que talvez seja um dos nossos carro-chefe, ora marido e mulher, ora sócios, né, o quanto é importante trazer essa esteira empresarial para uma visão que é uma visão familiar, né, primeiro é uma família e depois são os sócios, né. Como é que vocês se veem trabalhando com os maridos de vocês? Como é que é lidar com essa Bom, parte? pra mim é bem tranquilo, o Eduardo é um cara muito centrado, muito organizado, e quando a gente começou fazer a gestão da clínica efetivamente, eu estava grávida e tive que me ausentar, porque estava em trabalho de parto prematuro, e ele e a Sheila, eles assumiram tudo que eu não conseguia fazer. Eu fiz várias coisas de casa, tudo que dependia do online, eu fui aprendendo ali, não tinha Camila e Letícia na nossa vida ainda, e
E eles tomaram a frente disso aí, e depois que eu voltei a atuar de novo, que a gente foi mais ou menos se integrando, sempre como assim, uma equipe de se ajudar, de dividir as tarefas, de um cuida disso aqui, vamos ver os convênios, conferir os pagamentos, ver as folhas de pagamento dos funcionários, sabe? Então, depois de um tempo, assim, a Sheila foi assumindo umas coisas mais administrativas para a gente poder focar mais na área médica, que é do nosso maior interesse, né? E acho que as coisas têm, desde então, fluído super bem, sabe? Para nós é bem tranquilo mesmo. Que legal. E pra ti, Carol, como é que é? Pra mim, a Carolina é furacão e o Pedro é calmaria, né? A gente trabalha bem junto porque eu vou e ele me põe na realidade, né? Então, claro, eu sou muito mais. Eu sou empreendedora, assim, eu não tenho problema, assim, eu não tenho medo, né? Eu não tenho medo de nada. Eu só vou. Só coloco a primeira Característica do e vou. empreendedor. Acho que é o pré-requisito para ser empreendedor no Brasil é isso aí. Engata primeiro e vai. Vai. E o Pedro já faz eu pensar muito, né? Ele faz eu planejar. Ele faz a gente planejar junto. A gente planeja muito junto. Então, já deu muito arranca-rabo, assim. A gente já teve muita discussão. Hoje em dia, a gente é muito, muito unido nessa forma, assim. A gente entende que quando um vai, ele entende que ele tem que ir. E quando ele pede para eu parar, eu entendo que eu tenho que dar uma pensada e refletir bem. Fica uma engrenagem, né? Uma verdadeira engrenagem. Esse é que é o interessante. Aí a gente vai vendo, vai trabalhando e vai vendo que vão ficando assim, né? Os grupos familiares, eles vão ficando super alinhados e cada vez mais próximos ficam as maneiras de agirem, que já entendem como é que o outro se comporta, como o outro pensa, então vai alinhando. Isso aí, claro, essa sintonia é própria do casal também, porque é facilitada por ter o convívio, né, ali, de esposa e esposo, mas uma das coisas que a gente bate muito ponto, né, até retomando o que a Letícia falou, foi a questão da acordo de sócios, porque quando vai se entrar com uma sociedade que não tem esse alinhamento e toda, né, essa questão mais próxima, a gente precisa do acordo de sócios para ter esse alinhamento, até para poder planejar, né, a curto, médio e longo prazo, para que fique claro quais são os objetivos, né? Quando a gente fala, né, da consultoria empresarial, no primeiro momento a gente sempre fala proteger a empresa, a empresa tem que, porque é da empresa que sai o trabalho dos médicos, o prolabore, a remuneração dos médicos, que sai a remuneração dos empregados, são famílias, né? Se a gente for ver, a gente sempre fala, a gente sempre trabalha de pessoas para pessoas, mas o CNPJ ali tem que estar protegido para que se continue movimentando. E esse acordo de sócios é interessante também porque acaba a vaidade individual. Exatamente. Acaba as vaidades. Aquilo ali tem que ser uma coisa pensando na empresa, né? Claro. E que é muito difícil. E complementando muito do que tu falou, o acordo de sócios é uma das. Às vezes a gente trabalha, né, 5, 6 encontros para efetivar, né, para bater o martelo em cima de um acordo de sócios, porque realmente é uma coisa que tu vai maturando, são possibilidades, a gente elenca ali um rol de possibilidades. Não, mas eu nunca pensei nisso, tá, mas eu preciso disso, eu não preciso disso. E é uma ferramenta que a gente usa, que a gente acredita e que a gente usa e que a gente sempre fala, inclusive, até trazendo uma fala muito da Camila, que é para o acordo de sócios, ele protege uma relação de amizade, uma relação de marido e mulher, né? Ele traz regras ali, não, mas que também é bastante comum, né? Quando acontece o problema, mas eu pensei de uma forma, eu pensei que ia acontecer de uma forma, e o meu sócio pensou que ia acontecer de outra. É que até que se conheça essa ferramenta, eu acho que sempre tem um acordo tácito. Uhum. E aí aquilo se delinea. Mas aí quando vocês chegam e realmente apresentam e trazem essa importância, isso é pensado com essa questão de literalmente blindar a empresa para não trazer prejuízo para ali, que é a fonte de renda principal, por exemplo, da nossa família, é muito essencial. Não, e é exatamente como tu falou, às vezes é uma expectativa. Eu tenho uma expectativa que o meu sócio vai agir de determinada forma. Não, mas a gente já traz, quando tá tudo numa boa, a gente já traz ele. Tá, e se acontecer tal coisa? E se o sócio precisa, a Lu quer se ausentar 1 ano, vou fazer uma especialização fora. Como é que vai ficar esse prolabore, essa participação nos lucros? Como é que vai se dar essa ausência? O sócio que trabalha, o sócio que investe, né? Como é que as regras estando ali,
né? Fica muito mais fácil, até para conviver. A gente vê que o acordo de sócios efetivado, as pessoas ficam mais tranquilas, né? A gente consegue. E também a gente não pode depender da boa vontade da pessoa ter noção das coisas, Exatamente. sabe? Não Exatamente. existe isso. Por isso que eu acho importantíssimo o acordo de sócios. Eu não conhecia até conhecer vocês, gurias. Né? É pouco E- estourado ainda. E eu acho que dentro da nossa vida, minha e do Pedro, se a gente tivesse o acordo de sócios antes de efetivar um CNPJ, uma empresa, eu acho que teria feito muita diferença, porque é importante, sabe? Depender da coerência dos outros, você não consegue. Não consegue. Exatamente. Até porque a gente sempre diz, né? Não basta entrar, tem que saber como sair. Exatamente. A primeira coisa que a Camila fala para as pessoas, se tu quer sair dessa sociedade hoje, a coisa tu mais sabe difícil. quais são as regras para sair? Sim. Ou se um sócio novo quer entrar na nossa sociedade, quais são as regras, né? Quais são as regras desse jogo, né? Literalmente são as regras do jogo. E como a gente trabalha muito com compliance, com a governança corporativa, tu ter essa ferramenta até para mais uma captação de novos sócios, captação de novos investimentos, também se traz ali com maior transparência para aquela sociedade. Se mostra uma sociedade mais organizada, então dá maior segurança para eventuais investidores, sócios investidores, né? Não precisam ser só os sócios de labor, mas de investimento, e aí tem várias ferramentas ali também, né? Porque isso tudo também buscando o quê? A prosperidade daquele negócio, né? Alavancar as receitas, alavancar os lucros, otimizar todos essas verbas, né? E uma das coisas que a gente mais fala, o acordo de sócio ele pode ser revisto a qualquer momento. A empresa hoje tem uma realidade, em janeiro de 2025 é uma realidade. Dezembro de 2025 pode ser outra realidade e a gente revisita esse acordo, faz novas regras. Enfim, são N possibilidades de fato. É um instrumento bastante completo. É que a maioria do pessoal o que quer? Vamos colocar uma empresa, né? Sim. Coloca a empresa. Depois pensa em como funciona, como vai funcionar. E aí começa a divergências, mas já tá andando. Isso, a gente não é ensinado. Não é. Então, Não é uma não tem noção. Na verdade, não é uma característica. Isso a gente sempre fala. Hoje estamos nichadas na área médica, né? Nossos clientes são 100% médicos ou dentistas, né? Mas é uma característica do gestor brasileiro, né? Sim. O que a gente aplica ali, o acordo de sócios, né? A revisão tributária, né? Um trabalho muito em parceria com os contadores. Sim. Todos os módulos da consultoria, eles são muito personalizados para a área médica. Mas, em verdade, todo empreendedor, todo empresário que se preze, ele tem que dominar esses 4 pilares que a gente traz na consultoria. Ele tem que saber a precificação do serviço dele, tem que saber a margem de lucratividade, ele tem que saber qual é a melhor estratégia tributária, ele tem que ter uma estratégia previdenciária casada com a tributária. Né? Hoje, comercialmente falando, estamos nichados, mas em verdade é um serviço muito amplo para todos os ramos empresariais, né? Não só para os médicos. A gente acabou falando um pouco mais de outros serviços que a gente faz, e muito porque, né, a gente aplica os módulos dentro das empresas de vocês, mas a gente tem que voltar um pouquinho mais para o tema do podcast, que é equilibrar a prática com os negócios, né? Que é realmente, a gente pensou em vocês duas porque a gente enxerga em vocês 2 mulheres, 2 mães, 2 empresárias, 2 médicas que equilibram muito bem os pratinhos de vocês. Principalmente a maternidade, assim, a Carolina e a Lu são exemplos pra gente, assim, de que se viram, né? A gente se vira aí, Carol. A gente já falou um pouquinho da função da maternidade, né? Mas eu queria tocar um pouco mais nesse assunto, assim, como é que conciliar tudo isso, assim? Onde é que tu te encontra nesse momento, cara? Desequilibrando. Não, é que às vezes tem necessidade um pouco mais da família, a gente vai um pouco mais pra família no momento do suporte que precisa. Se precisa mais, tem alguma empresa, alguma coisa que precise mais, é questão de gestão, da tua área da atualização, qualquer coisa, às vezes tem que ficar um pouco mais, abandonar não, diminuir o tempo com a família, é desequilibrando, eu acho. Eu sou assim, às vezes eu tô muito família, às vezes tô muito empresária, às vezes muito médica, e assim a gente vai indo conforme a necessidade, né? Tem que se moldando. Eu acho que a gente equilibra e desequilibra. Será que não tá aí o equilíbrio? Acho que a gente equilibra desequilibrando, porque é a necessidade, né?
E a gente sabe que a gente momento. não vai estar 100% em tudo. Não, Alguma coisa vai é ficar. impossível. É impossível, é exatamente isso. E o quanto, pelo menos da nossa geração, assim, né? As nossas mães passaram por isso, né? Não, tem que dar conta de tudo. Tem que ser 100% em tudo. Tem que ser super profissional, super médica, super advogada, super mãe. Não, para aí, eu quero respirar. Eu não quero ser 100% em tudo, sabe? E largar a culpa, né? E largar a culpa. Não ter culpa. Não ter culpa de vez em quando eu não estar com o filho. Porque eu sei que isso é difícil. Pra mim é muito difícil. Então, não ter culpa, né? Saber que vai se criar, que vai estar tudo certo. Continua o amor, entendeu? O amor tá ali, não vai ser por um momento um pouquinho menos ou mais. Mas é desequilibrando. Eu acho que não tem muito segredo mesmo. Esse conceito que tu trouxe, ele é fantástico, porque não tem uma fórmula mágica e para ti vai funcionar de uma maneira, para mim vai funcionar de outra. Cada uma no seu desequilíbrio, de tentar organizar uma rotina. Para nós lá em casa o que funciona mais é isso, assim, ter horários mais específicos para o trabalho, horários mais dedicados à família e tentar não abrir mão disso aí, porque senão o trabalho chama e a gente vai, né? Mas esses momentos com as crianças que passa muito rápido, eu acho que vale a gente desacelerar um pouco lá do trabalho, que vai existir, vai ser parte da rotina também, mas para curtir essa fase que passa muito rapidinho mesmo. Piscou, elas já estão lá adolescentes, já nem querem mais saber da gente. Ai, não fala isso. Tu tá chegando nessa fase já com a Lulu e é muito rápido mesmo. Não, e a gente vê o comportamento deles mudando, né? E a gente 7 anos já passou tão rápido, mas onde é que eu tava? Quem tá junto? Tu tá junto, mas ao mesmo tempo tu tá na vida do profissional ali também. Mas isso, e aí até é curioso, eu acho que a gente acabou nunca comentando em nenhum podcast, né, Camila? Que a decisão de empreender, né, muito tempo, né, a gente demorou a tomar a decisão de, né, de termos. A gente falava um pouquinho antes, né? Como é que a gente se conheceu, né? Que a gente se conhece há muitos anos, eu e a Camila somos amigas há 15 anos, mas a decisão de empreender vem para trabalhar de forma inteligente. A gente quer qualidade de vida, né? Mas isso é uma característica da nossa geração. Da nossa geração. Que a gente não aprendeu isso com os nossos pais, que a gente viu eles se dedicarem uma vida toda pro trabalho, e eu não tô aqui para criticar isso, mas a gente revisou, eu acho que a gente teve a oportunidade de olhar e pensar diferente, e se permitir vivenciar diferente. Não, e as decisões, elas têm que ser com qualidade, né? Ah, vamos trazer a sede da empresa para a praia do cassino, porque a gente quer qualidade de vida. A gente quer, entre um cliente e outro, a gente quer ver um pôr do sol. A gente quer ir na praia. E aqui nesse lugar vocês têm essa E a oportunidade, gente tem né? essa oportunidade e a gente agradece muito, assim, porque era uma decisão arriscada. Tudo que a gente fez na empresa, assim, né? Sempre foi, tá, vamos fazer ou não vamos? Vamos fazer o podcast? Vamos. Mas sempre com um friozinho na Sempre barriga. vamos, né? Vamos, colega. Vamos. Não, vamos. Aquele friozinho na barriga não impedia a gente de fazer nada, né? Ah, vamos fazer uma confraria? Vamos botar pra rodar. Se não der certo, não deu. Se der. E as coisas vão dando certo. E eu acho que as coisas vão dando muito certo também porque a gente tem essa coragem de fazer, né? Às vezes a gente fica, tem que estar perfeito, tem que estar 100%, tem que estar. A gente ainda falava mais cedo hoje, o primeiro podcast comparado a esse, não, né? São outras pessoas, assim. Feito é melhor que perfeito. Acho que é isso aí. Mas é isso que tu falou, Lu. Eu acho que é muito característica da nossa geração, assim, sabe? Olhar, eu quero ver meu filho crescer, eu não quero acordar e a Lulu tá com 15 anos, sabe? Eu não quero isso. Eu quero levar ela pra escola, eu quero aproveitar as coisas com ela, eu não quero ser escrava do trabalho, né? Eu acho que é muito da nossa geração, de fato. E porque pegando o gancho ainda do que a gente tava falando um pouquinho antes, que a gente bateu um bom papo aqui antes, né? A questão de adaptação, Sim. a questão de passar décadas daqui a pouco na mesma profissão ou de forma estática, já não cabe mais. Combina, A gente precisa estar, olha aí, batendo aqui. A gente precisa estar se movimentando, a gente precisa estar se adaptando. As mudanças que vêm acontecendo, elas são muito mais rápidas. Né? O início da nossa jornada lá, quando a gente começou a trabalhar, já é bem diferente de hoje. Quanta coisa já não mudou, quanta coisa a gente já não tem que se adaptar. Né? E aí, até trazendo isso, eu faço uma pergunta para vocês, assim, hoje, qual seria a maior dificuldade, assim, que vocês entendem, daqui a pouco na questão da atuação profissional, ou uma gestão de pessoas, ou daqui a pouco se adaptar a esse mundo mais virtual?
vocês acham que pega mais? Eu, um monte de coisa, eu tenho dificuldade. Tenho dificuldade, o mundo virtual pra mim é... A Carol e o Pedro estão se aventurando recentemente. Por mais que a Carol, mas ela vai... O Pedro, eu junto com ele, assim, mas ele tá se arriscando mais. Mas, assim, pra nós, Instagram, Facebook, é muito difícil, porque a gente não é muito de mídias, assim. A gente não nasceu, né, no Instagram. Isso mesmo. Mas a gente sabe que é um diferencial. É um diferencial e que tá lá, tem que falar, exatamente. Então, é uma coisa que a gente tá trabalhando pra isso. E pra mim é delegar a função, sabe? Porque parece que eu tenho que fazer tudo. Desde do início ao fim, eu tenho que estar fazendo tudo. Isso aí a gente não consegue. A gente faz bem a nossa parte médica. Isso a gente... E raras coisas em relação ao dinheiro mesmo. Nos pagam uma hora o suficiente pra gente deixar de fazer a nossa parte médica. Então, a gente tem que saber delegar a função, contratar a equipe pra gerir. Claro que a gente tem que saber o que a gente está querendo, entendeu? A gente tem que ter uma visão global do negócio. Mas, por exemplo, por isso que vocês entram como uma luva dentro de uma empresa de médicos, porque vocês vão organizar a questão da gestão, que a gente às vezes tem uma noção, mas não tá muito, a gente perde muito tempo e vocês vão lá e executam, entendeu? Numa facilidade É uma incrível, facilidade né? incrível e que a gente precisa disso. A gente sabe o que tem que fazer, só a gente não consegue fazer porque não tem tempo para fazer. Né? É que muito da consultoria envolve, assim, às vezes o que a gente sente é que você sabe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que saber qual é a minha margem de lucratividade. Sim. Semana que vem eu faço, mês que vem eu faço. Porque a vida pega. Com a consultoria, a gente tem hora, dia, a gente vai sentar, amanhã a gente vai sentar, né? Nas empresas de vocês, inclusive. O tema é esse, é isso que a gente vai fazer, a gente vai organizar a casa, a parte tributária. É hoje, não é amanhã, senta e depois, resolve. na hora, e tá e resolver. E as horas que vocês tomam depois dessa reunião, a gente não tem essas horas. A gente não tem esse tempo, né? Então, eu acho que para uma boa gestão, principalmente na nossa área, delegar a função, saber colocar gente qualificada para fazer coisas que têm que ser feitas, que a gente não consegue fazer. Então, perfeito. Vocês caíram com uma luva. Lu, qual é, assim, o maior desafio? Eu acho que gerir pessoas sempre vai ser um desafio, porque cada um que entra tem que estar muito alinhado com o propósito da empresa. Mas às vezes, por serem pessoas, não se dão bem com as outras pessoas que já estavam ali. Então, se estabelecer isso, se criar uma equipe que trabalhe junto e que faça aquilo funcionar de uma maneira mais leve, mais tranquila, eu acho que é um desafio. Eu acho que agora, no momento que a gente está já há uns bons 2 anos lá na clínica, com uma equipe, principalmente na recepção, que tá funcionando e a gente tá tendo retorno dos pacientes, dizendo assim, a equipe de vocês lá na frente é super legal. E, nossa, isso é muito gratificante, porque a gente custou até que a coisa se encaixasse. E a gente não tinha vocês ainda na época para nos auxiliar, e vocês trazem essa ferramenta também, eu acho que é bem importante, sabe? E eu acho que a gente também tem que se adaptar aos dias atuais, e a questão do mundo virtual, das redes sociais, ela tá aí, ela inclusive é usada como ferramenta de busca. Eu ouvi muitas vezes as pessoas que chegavam lá, eu nem sabia que tinha cardiologista pediátrico na cidade, eu já tô aqui há 8 anos, né, vai fazer 9 agora esse ano. Então, isso para mim foi bem difícil sair da minha conchinha lá, apesar de ser comunicativa, mas de me expor, mas a fim de... Bom, vou fazer que as pessoas saibam que eu existo aqui e quem precisar de mim vai pelo menos saber onde me achar, sabe? É que principalmente nesse caso que a gente estava falando das redes sociais, né? A gente se mostrar vulnerável, né? Aí eu se propor a fazer um podcast, a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai falar bobagem, a gente vai... Enfim, né? Mas o quanto é difícil a gente se colocar nessa posição de ser, né, vulnerável. Quando outras gerações, a geração dos nossos filhos aí, hoje 10 anos... Mas nem já nasceram com isso aí, roteira. É bem natural pra eles. é natural Fazer no fazer. TikTok O que a gente é super travado pra fazer, né? E às vezes tem que ficar pensando e raciocinando. Para as crianças, né? Para essa geração mais nova, e eles nem... Gurias, eu falei que passava rápido, É né? verdade. Mas passou muito rápido, né? Vocês perceberam que o tempo passou? Não perceberam, né? É realmente para ser um bate-papo, né? Para ser cada vez mais... o podcast vai se encaminhando para isso, né? Para ser realmente uma conversa entre amigos, né?
a gente sempre fala, né, permanece no DNA da nossa empresa e a gente nunca vai perder a raiz que a gente faz relacionamento com as pessoas. Isso. Depois a gente faz negócio, mas primeiro a gente faz relacionamento, né? Então o podcast é muito pra gente receber os nossos amigos, pra conhecer um pouco mais da vida de vocês, né? Pra conhecer um pouco mais também. Às vezes fica muito, né? A médica Carolina, a médica Luciana, mas tem toda uma história por trás, né? E a gente ficou muito feliz realmente de receber vocês. E a gente queria, né? Que a gente conversou, tá? A gente conversou bastante antes desse podcast, né? Sim, muito. A gente queria, boa parte das pessoas que nos assistem, a gente tem um público, né? A gente tem a consultoria, realmente são médicos mais maduros, né? Com uma vida empresarial já encaminhada ou se encaminhando para isso, mas a gente também tem um produto específico para o jovem médico, recém-saído da faculdade, né? Que é a mentoria, que é para auxiliar ele, para ele não cometer os mesmos erros, né? Que não precisar ficar batendo cabeça nos mesmos erros, né? Que a gente tem a mentoria. E a gente queria que vocês deixassem um conselho para esses jovens médicos, para essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que estão nos ouvindo. Carol, por favor. Eu acho que primeira coisa, como são médicos, dentistas, enfim, área de saúde, cuidado de pessoa. Cuidado com as pessoas. Cuidado. Serem carinhosos, sejam atenciosos, conversem com família, né? Não se coloquem num pedestal que não conseguem descer, entendeu? Sejam humanos, eu acho que é a principal coisa, assim. Eu da medicina, eu acho que abraçar a questão da doença, o paciente está frágil, eu acho que isso aí é um grande passo, né? E como empresarial, assim, eu falo, acordo de sócio, gente. Pelo amor de Deus, não façam, não abram CNPJs com parceiro de festa, com parceiros, assim, com conhecidos, sem ter tudo muito bem delimitado, sabe? Isso aí não dá certo, então chamem as gurias. Já que estamos aqui. Vamos fazer a cor. Pois é, eu acho que isso aí é importantíssimo, assim, questão empresarial, eu acho muito importante isso. E da médica é 90%, assim, claro, atualizar sempre tá bem, estudar bastante, tentar ao máximo questão técnica, mas não esquecer o lado pessoal, porque muitos esquecem, assim. A empatia, né? A empatia. Porque às vezes a gente sente um pouco, né, principalmente das gerações mais novas, né, que acaba se tornando um serviço, um produto. Um produto. Né? Um produto. E aí, recentemente eu tive já na parte de familiar, e aí a gente nota que quando tu é familiar, as pessoas não têm, mesmo tu sendo colega das pessoas, elas não conseguem um acolhimento, que às vezes tu precisa do acolhimento, poucos dão acolhimento, né? Então, eu acho que é o essencial, assim, eu tento sempre trazer isso para dentro da minha profissão, dentro do meu atendimento, apesar da radiologia ser muito telinha escura, laudando no escurinho ali, a questão do ultrassom, a gente tem muito contato com o paciente, a gente dá as piores notícias para as pessoas ali, às vezes na hora. Eu não sou a profissional que vou lá e eu vou escrever o laudo e tu leva para o teu médico, não consigo fazer isso, eu sempre já acolho o paciente ali. Então, eu acho que acolhimento Eu diria por aí também, sabe? Eu acho que uma coisa que é bem importante, a gente sai muito da faculdade preocupada, assim, como é que vai ser. Acho que a gente não precisa se preocupar. Eu acho que se a gente cria boas conexões ao longo da nossa formação, ao longo das especializações, que seja, inclusive, a gente nunca vai estar sozinho. Então, quando a gente tiver um desafio muito grande, a gente pede ajuda. E não tem nada de errado com isso. Nós não somos detentores de todo conhecimento. Eu me permito errar, mas eu erro com toda certeza tentando acertar. E eu acho que isso é uma coisa que eles precisam saber, assim, tu vai errar, vai ter alguém para te ajudar e tudo bem. E aí a vida vai seguir e aquilo vai se tornar um aprendizado e a próxima vez que tu passar pela mesma experiência de novo, tu já vai ter outra visão. E acho que isso é importante, assim, tratar um ser humano completo, acolher, escutar e ver aquela dor como verdadeira, porque por mais que tu ache que não tem nada, mas aquela pessoa tá sentindo, então tu tem que validar aquilo e enfim, eu acho que é isso aí mesmo. Que legal, eu acho que o que define muito da fala das duas é exatamente isso, né? É empatia, porque é um ser humano, né? É uma outra pessoa, vocês cuidam de pessoas, a profissão de vocês é cuidar de gente. A Camila sempre fala isso, né? Como é que a gente cuida de vocês, cuida das empresas de vocês. Cuida das nossas empresas. E vocês cuidam de pessoas, né? Isso é muito bonito. De verdade, assim. Eu tô... Hoje o podcast, assim, fora ser
ao ar livre, É. no cassino, que é um lugar que a gente adora, tá recebendo vocês. Eu tô real. Nós as admirávamos muito, com toda certeza aumentou muito mais a nossa admiração, né? E trazer esse papo um pouquinho do lado pessoal, um pouquinho mais humano de vocês, só aumenta, né, a nossa gratidão por vocês terem aceito o nosso convite, né, a nossa admiração, né, pelas profissionais que são, pelas pessoas que são. Então, realmente, eu compartilho do mesmo sentimento da Letícia, estou muito feliz. E a gente falou das redes sociais, então eu quero que vocês deixem os arrobas, como é que as pessoas acham vocês nas redes sociais. Lu, como é que eu te acho nas redes Então, sociais? pra me achar nas redes sociais, o meu arroba é lucardipediatra, bem fácil. Lá no link da bio tem o nosso contato WhatsApp do consultório. E se precisar, a gente tem o Cardimagem RG, que é o da clínica mesmo, onde a gente disponibiliza todos os exames cardiológicos. Também no link da bio tá o nosso WhatsApp para agendar qualquer procedimento que for necessário. É bem fácil. Cardimagem RG e Lu Cardiopediatra. Que legal, a gente vai deixar na descrição São esses dois dos- canais ali que dos vídeos também, como para as pessoas encontrarem vocês e as clínicas de vocês. E tu, Carol? Ai, que chá. Eu é Carolina Castro Andrade. Eu não tenho nada na bio, mas eu vou pôr. Eu prometo, eu vou sair daqui. Agora, atualizar. Você falou, agora com podcast, tu vai ter vários artigos agora. Mas divulga O do Pedro. É Pedro Lucas Machado. Ele é Machado, que não deu o na época. A gente resolveu ali nas redes sociais, a gente tá englobando a parte pessoal e profissional, porque não tem como, não tem segmento. vários contatos, né? Então, o Pedro tá se posicionando mais ali. E tem a da Clínica Core também, que é a clínica que eu sou sócia, que ela tem redes sociais ali, tem tudo certinho também. Mas do Pedro tem o WhatsApp dele e o meu eu vou atualizar, gurias. Eu vou atualizar. Pra ir os eu vou Sebastião agora tá exigindo um pouquinho mais. Entre uma mamada e outra da madrugada, eu vou atualizar. 3 da manhã. Tô eu lá. Então tá, gurias, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês aqui no nosso podcast. Obrigada. Muito obrigada. Graças felizes, né? Adorei. A gente podia ficar mais umas 2 horas conversando. Tranquilamente, tá super legal. Peraí que eu vou descer champanhe. Eu não posso ainda. Sem álcool. Sem